Oi, pessoal, tudo bem? Estou aqui com vocês para essa nossa nova aula. Antes da gente iniciar a aula, eu queria deixar um recado muito importante. É um presente para vocês, onde a gente vai estar sorteando uma bolsa do meu curso de corneoterapia presencial. É um curso de 2 dias, é muito intenso, onde a gente tem toda uma parte teórica e também tem uma parte prática de avaliação da pele, né, através de uma metodologia que eu criei. Essa bolsa é 100% gratuita para quem assistir o curso. Durante o curso eu vou estar falando como que vocês vão participar desse sorteio, que é um sorteio, então, para quem ganhar o sorteio, lógico, não só para todos, mas para quem ganhar o sorteio, vai ganhar essa bolsa desse curso presencial em qualquer região do Brasil onde esteja acontecendo o curso, que é um curso que ele é promovido pela Dani Halt Cursos. E agora nós vamos para essa nossa aula, onde a gente vai estar trabalhando através de um artigo científico, decifrando e simplificando esse artigo, trazendo da teoria para a nossa prática. Eu vou agora compartilhar com vocês a minha tela, para que vocês possam acompanhar os meus slides. Ver se consigo aqui, pronto. Bom, esse nosso primeiro tema de hoje, eu vou estar falando sobre as barreiras cutâneas danificadas, tá? Então, é um artigo que eu escolhi que fala sobre as barreiras cutâneas danificadas. Para quem não me conhece, meu nome é Fernanda, eu sou farmacêutica bioquímica, tenho pós-graduação em cosmetologia, tenho curso de especialização em dermocosméticos e sou a primeira brasileira membro da Associação de Corneoterapia Internacional. Além disso, eu sou membro de várias outras sociedades de cosmetologia, como a Sociedade Francesa de Cosmetologia, a Sociedade Mundial de Cosmetologia, a Sociedade Americana. Então, o que eu gosto mesmo de falar e o que eu gosto é sobre cosméticos, formulações de dermocosméticos. Então, vamos falar aqui para vocês hoje um pouquinho desse tema que eu escolhi, tá? Bom, eu peguei esse artigo, que é um artigo que fala sobre os danos da barreira cutânea e as reações como a reação de coceira e o que ela desencadeia de disfunções. Esse artigo vai estar disponível depois da aula no Telegram da Dani Halt Cursos, para que vocês possam baixar o artigo, tá certo? Então, vamos lá, pessoal. Bom, o artigo fala sobre danos na barreira cutânea e a coceira e as disfunções que são desencadeadas, né? Uma revisão, é um artigo que foi publicado em 22 de agosto de 2019, então é um artigo bem recente, falando sobre esses danos da barreira e as reações, entre elas a coceira, que são causadas por causa desse dano na nossa barreira. Então, vamos lá para o artigo. Bom, no artigo ele começa falando sobre o quê? Ele mostra que muitos distúrbios crônicos da pele, como a dermatite e a psoríase, estão intimamente associados ao comprometimento da barreira cutânea. Então, se eu tenho uma mudança na barreira cutânea, e essa mudança pode acontecer por qualquer tipo de agente agressor, se eu tenho uma mudança nessa barreira cutânea, eu vou ter o quê? Um aumento da possibilidade de penetração de agentes infecciosos, agentes alergênicos, agentes intoxicantes. Além disso, eu vou ter um aumento simultâneo, quando eu tenho uma diminuição da barreira, da inflamação subdérmica. E toda vez que a nossa barreira está danificada, há um aumento dessa inflamação. Com isso, há também não só a entrada dos agentes nocivos para dentro da nossa pele, mas há também um aumento da perda de água transepidérmica. Então, essa mudança dessa barreira, essa barreira que está danificada, ela vai causar o quê? Ela vai causar um aumento da pele, a pele vai se tornar mais seca, sensível, há um aumento de coceira, eritema, inflamação e infecções. Então, tudo isso que acontece por causa dessa barreira modificada, é isso que ele está falando nessa primeira parte do artigo,
ela vai causar o quê? Distúrbios crônicos no meu tecido, como a dermatite, a psoríase, a acne, as hiperpigmentações, né? Hiperpigmentações do tipo defensiva, deficitária, de desgaste, vai também pode causar o aparecimento da rosácea. Então, esses distúrbios crônicos, eles estão intimamente ligados com essa mudança dessa barreira, que é o nosso escudo protetor. O que é a nossa barreira cutânea? É o nosso escudo protetor, ela protege o nosso tecido mais interno dos danos que podem ser ocasionados pelo meio externo, tá certo? Então, isso é muito importante para que a gente entenda. Outra colocação outro ponto que ele coloca nesse artigo é que essa mudança da barreira gera um desconforto muito grande através do prurido, ou seja, da coceira. Se eu tenho uma barreira danificada, pode ocorrer o aparecimento de coceira. E quando eu tenho esse coceiro, ou seja, o prurido, eu tenho mais dano ainda à barreira. Além disso, isso causa um comprometimento na qualidade e no bem-estar do cliente, na qualidade de vida e no bem-estar desse cliente. Então, essa mudança da barreira, que pode me gerar um prurido, vai modificar a qualidade de vida do cliente e também pode trazer para ele mudanças psicossociais, né, psicológicas. Esse intenso dano da barreira pode ocasionar uma pele extremamente ressecada, seca, que é uma pele que a gente fala que é uma pele xerótica, que tem xerose. O que é xerose? Xerose é uma palavra que vem do grego, que significa xero, que é seco, e osis, que é doença. Então, uma doença devido ao ressecamento. Aí eu já tenho não só perda dos lipídios, como eu tenho numa pele seca, mas eu também tenho um aumento da perda de água transepidérmico. E, então, essas alterações da barreira que causam essa mudança no ecossistema, e o que é o ecossistema? É o nosso pH, é a nossa microbiota, é o manto hidrolipídico, são os nossos corneócitos, a nossa camada lamelar, leva a uma xerose, que é um grau muito alto de pele seca, um grau muito alto de ressecamento e desidratação da pele, que pode gerar uma coceira, trazendo um dano na qualidade de vida, no bem-estar desse cliente. Então, aqui ele fala sobre isso. Então, ele traz essa teoria de fora para dentro, de dentro para fora. Por quê? Porque há um aumento muito grande da entrada dos micro-organismos, agentes alergênicos, que podem, intoxicantes, que vão causar estímulo dos receptores puritogenosos e, ao mesmo tempo, há um aumento da perda de água transepidérmica e o aumento da inflamação interna. Então, quando eu tenho esse dano na barreira, eu tenho um aumento da pele seca, que pode me levar a uma xerose, que seria uma pele extremamente seca. Essa pele que está extremamente seca, eu tenho perda não só de lipídios, eu tenho também a entrada de agentes tóxicos pela mudança da barreira, eu tenho um aumento da perda de água transepidérmica, eu tenho também um aumento do processo inflamatório, e com isso eu tenho uma disfunção causada de dentro para fora e de fora para dentro. Uma das coisas que ele fala nesse artigo, muito importante, o que é? Que a terapia tópica, ela é a espinha dorsal desse tipo de tratamento, desse tipo de disfunção. Então, a terapia tópica, ela é a espinha dorsal do tratamento para o prurido e para a xerose e para essas doenças relacionadas, tá certo? Com o uso do quê? Ele cita medicamentos nesse artigo. Emolientes, que são dermocosméticos, mas ele fala dos corticoides, ele fala também dos antihistamínicos e dos anestésicos, que são terapias hoje utilizadas para a diminuição desse prurido, ou seja, dessa coceira, e também essa diminuição desse ressecamento excessivo, dessa xerose de pele, tá certo? E aí também, com isso, a gente consegue controlar dermatite atópica, consegue controlar psoríase e outras disfunções relacionadas a essa mudança da barreira. Então, é muito importante a gente entender essas categorias, muitas são medicamentos, mas a gente pode trazer para a nossa prática do dia a dia, utilizando alguns produtos dermocosméticos.
Como que funciona esse mecanismo da coceira? Porque o mais importante que esse artigo fala é sobre o mecanismo da coceira. Porque esse mecanismo da coceira, que é esse estímulo desses receptores, plurireceptores que a gente tem, vai desencadear, então, como ele cita no artigo, uma mudança na qualidade de vida e uma mudança no bem-estar. Além disso, mais para frente no artigo, ele fala também sobre o aumento das infecções por causa da coceira. Então, como que é isso, né? Como que acontece essa sensação de coceira? Então, quando a pele está extremamente ressecada, extremamente desidratada, sem os lipídios adequados, há uma ativação das fibras nervosas epidérmicas, né? E aí há um aumento da recepção desses receptores pruriginosos do tecido, que vai desencadear essa reação de sensação de necessidade de coçar, tá? Essa reação por causa desse estímulo desse receptor. Isso é muito importante, gente, porque aqui ele mostra uma coisa que eu venho falando há bastante tempo, que a nossa pele é o terceiro cérebro. Então, ela está intimamente relacionada com o nosso sistema nervoso central. Então, toda vez que eu tenho essa pele que está extremamente ressecada, extremamente desidratada, eu posso ter o estímulo desses receptores através desses produtos intoxicantes e alergênicos, gerando um estímulo nervoso que me dá a sensação de coceira e me faz, então, fazer o estímulo de coçar. Tá? Então, isso é muito importante. E essa é uma interação muito complexa entre os queratinócitos, as células inflamatórias e as terminações nervosas, né? E o que inclui, quais são, né, que ele cita, quais são alguns desses agentes que vão causar esse estímulo desses receptores? A mudança do gradiente de concentração, o pH, né, que é modificado no nosso tecido, agentes irritantes ou alergênicos, como as próprias fragrâncias ou corantes utilizados em muitos dermocosméticos, a mudança do microbioma cutâneo, tudo isso pode gerar esse estímulo do nosso sistema nervoso central, causando, através desses receptores pruriginosos, causando essa reação de sensação de coceira e faz com que a gente, então, tenha o ato de coçar, tá? Então, coceira também é conhecida como prurido. Então, para a gente estar, então, entendendo aqui, coceira também é conhecida como prurido. E prurido é um sintoma dominante das doenças de pele, tá? Surge irritação das células nervosas depois desse estímulo associado às peles. O prurido serve... O que é muito importante, gente? Que o prurido, ele serve como um importante mecanismo sensorial e autoprotetor, assim como outras sensações da pele, alertando-nos sobre agentes externos prejudiciais. Isso significa o quê? Que quando eu tenho a sensação da coceira, significa que eu tenho algo que está irritando o meu tecido, significa que a minha barreira está danificada. Então, toda vez que eu tenho a necessidade de coçar, é porque a minha barreira está danificada e um agente irritante está provocando esta sensação através do estímulo desse receptor, que vai fazer com que eu tenha um estímulo do meu sistema nervoso. Porém, o prurido ou a coceira extrema, crônica, leva a uma mudança na qualidade de vida e no bem-estar do nosso cliente. Até uma lágrima, pessoal, se você tiver com a pele muito danificada, com a barreira danificada, ela causa ardor e pode ocasionar o estímulo desses receptores, gerando então essa sensação da coceira. Na pele saudável, o que acontece quando eu tenho uma pele saudável, né? Isso que ele está falando aqui nessa parte do artigo. Quando eu tenho uma pele saudável, os corneócitos, eles estão intactos e há entre eles o meu cimento intercelular, que é uma matriz rica em lipídios, tá? Que impedem a entrada desses agentes puritogenosos, né? Que podem causar essa reação através desses receptores que vão estimular o nosso sistema nervoso. Então, quando eu tenho essa barreira em perfeito estado, esses agentes agressores não têm como permear e estimular esses receptores pruriginosos, que vão desencadear essa coceira, tá? Então,
que a gente vê nessa parte do artigo? Que quando eu tenho um dano na minha barreira, há um aumento da ação dos agressores externos. Mudança de pH, mudança do ambiente, se eu estou num ambiente mais frio, mudança da minha parte hormonal, se eu tenho mudança hormonal, eu tenho também uma mudança na caracterização da minha barreira, agentes como fragrâncias, conservantes, corantes, tudo isso pode gerar um dano na minha barreira. Se eu tenho esse dano na minha barreira, acontece um aumento da inflamação subdérmica, tá certo? Há um aumento da inflamação subdérmica. Com isso, a liberação dos mediadores inflamatórios e toda uma cascata bioquímica que estimula esses receptores pruriginosos que vão desencadear essa sensação de coceira e ativam os canais de TRPV1 e TRPA. O que é isso, pessoal? O TRPV1 é um canal que, por exemplo, acontece com o uso de substâncias como ácido glicólico. O ácido glicólico, ele aumenta a abertura do canal de TRPV1, com isso há um aumento do fluxo de cálcio para dentro da célula, levando a um dano celular, tá? Então, é muito importante a gente entender isso, porque todo gradiente de concentração de cálcio tem a ver com esse dano celular, ocasionado justamente por essa cascata inflamatória que acontece quando a barreira está danificada. Então, ponto importante, barreira danificada, seja por qualquer agente agressor, gera um aumento da inflamação cutânea, gera um aumento da perda de água transepidérmica, essa pele se torna ainda mais seca, há um estímulo dos receptores pruriginosos, há uma abertura dos canais de TRPV1 e com isso há a sensação da coceira, ao estímulo à coceira através do nosso sistema nervoso por causa dessa mudança da barreira cutânea. Então, aqui, pessoal, é um diagrama que eu peguei de um outro artigo, né, para mostrar para vocês. Então, aqui que vocês observam, né, eu tenho um dano, com isso eu tenho a abertura dos canais de TRPV1, TRPA, aumenta o fluxo de cálcio para dentro da célula, há um aumento da regulação do processo inflamatório, eu tenho toda uma cascata aí, onde então a gente vai ter um dano celular muito grande por causa dessa mudança. Tudo começa então com a mudança na barreira cutânea. Por que eu escolhi esse artigo, pessoal? Porque muitas vezes a gente não dá importância para a nossa barreira cutânea e para o nosso escudo protetor. E nós temos que entender que se eu não tenho uma barreira adequada, eu tenho então todas essas reações acontecendo a nível mais interno do nosso tecido. Então, é muito importante que a gente entenda a importância da barreira cutânea, que é o primeiro ponto que a gente tem que trabalhar dentro dos nossos tratamentos, dos nossos procedimentos estéticos e que estão relacionados à nossa saúde. Porque se eu danifico com qualquer técnica essa barreira, eu posso estar gerando toda essa cascata de reação, né, que eu já mencionei anteriormente, que no artigo ele vem citando também. Outra coisa que acontece, né, que ele mostra no artigo, é que se eu tenho uma barreira, eu tenho uma mudança na barreira, se eu tenho essa mudança na barreira, eu tenho um aumento da perda de água transepidérmica. Por que sim? Porque a água ela vai ter maior facilidade de sair para o meio ambiente. E aí vai gerar mais ainda uma desidratação da pele, com descamação dessa pele. E aqui ele fala no artigo sobre alguns pontos importantes que a gente tem que, então, levar em consideração. A pele do bebê com menos de 2 anos de idade apresenta uma epiderme extrato córneo mais fino. Os corneócitos são menores e é um maior conteúdo de água e maior perda de água transepidérmica. Isso mostra o porquê que a gente tem mais dermatites em bebês, que a gente tem, por exemplo, dermatite de fralda. Então, por exemplo, se a minha barreira está danificada, ou no caso, como mostra aqui, a pele do bebê ela é uma pele mais fina, esse agente agressor, que seria o xixi ou as fezes, né, ou a própria fralda, ela vai ocasionar o quê? Um estímulo dos receptores pruriginosos, gera coceira,
e aí ocasiona a dermatite, o bebê fica muito irritado, ele fica estressado, né, com tudo isso, acaba danificando mais ainda essa barreira cutânea. Outro ponto importante aqui, pessoal, então é a gente evitar de utilizar em bebês substâncias agressivas, como lenços umedecidos que contenham muitos solubilizantes, ou fraldas que tenham fragrâncias. Isso pode gerar maior aumento da atividade sobre os receptores pruriginosos e resultar mais ainda numa perda de água transepidérmica, mais ainda num ressecamento, levando ao aparecimento da dermatite, tá? Que é muito comum nessa faixa etária. Outro ponto importante que ele coloca aqui é na pele envelhecida. Na pele envelhecida, ela é mais sensível à irritação, né? A gente tem uma maior sensibilidade à irritação. E isso também pode levar a um aumento da coceira por causa da atividade sobre os receptores pruriginosos. Então, é muito importante a gente evitar, por exemplo, fricção com roupas, então roupas que causam muita fricção, roupas apertadas, como que a gente utiliza, quais são os higienizadores que a gente utiliza no nosso banho, quais são os produtos que a gente utiliza para lavagem da roupa. Muitos produtos hoje têm essências, fragrâncias que são de longa duração, podem ocasionar uma reatividade sobre a nossa pele, gerando aumento do estímulo dos receptores pruriginosos. Então, é muito importante a gente observar isso quando a gente está tratando os nossos clientes, né? Se, por exemplo, a gente não tem uma pessoa com uma idade mais avançada e ela tem uma pele muito seca, uma pele muito desidratada, se ela reclama que ela tem coceira, a gente tem que observar também o tipo de material que ela usa para lavagem da roupa, como que ela faz a sua higienização, já que a pele dessa pessoa com mais idade, é uma pele que é uma pele sensível e suscetível a maior irritação. Então, se eu tenho maior perda de água transepidérmica, eu vou ter aumento da coceira, aumento da xerose e posso ter, então, aumento das doenças relacionadas a essas disfunções, como, por exemplo, a dermatite atópica ou a dermatite de contato, tá? E eu tenho uma maior perda de água transepidérmica em bebês e tenho também em peles envelhecidas, onde eu tenho maior grau de irritação e diminuição dessa alteração do manto hidrolipídico. Outra coisa importante que ele coloca aqui é que a perda de água transepidérmica elevada é um marcador da barreira cutânea rompida e das doenças inflamatórias. Então, quando eu tenho uma barreira danificada, quando eu tenho uma pele que o nosso cliente está se queixando de uma pele muito seca, muito desidratada, uma das coisas principais que eu tenho que trabalhar é a melhora, a diminuição da perda de água transepidérmica. Por isso que ele cita lá atrás o uso dos emolientes, porque os emolientes vão melhorar essa barreira, diminuindo assim a perda de água transepidérmica. E essas doenças estão muito ligadas a uma mudança do pH. O que a gente observa nessas doenças, como dermatite, psoríase, rosácea, a própria acne, que a gente tem, e a própria hipercromia, que a gente tem um aumento do pH cutâneo, né, quando as pessoas têm essas disfunções. E esse aumento do pH, como eu já falei anteriormente, ele cita no artigo, essa mudança do pH leva a uma mudança da barreira cutânea, né, levando a um aumento da entrada dos agentes intoxicantes que vão estimular os receptores pruriginosos, levando a toda essa cascata inflamatória, gerando a coceira. Tá? Então, a perda de água transepidérmica, como a gente já viu, pode ser maior em bebês e também em peles envelhecidas devido à irritação. Essa perda de água transepidérmica elevado é um marcador da barreira cutânea rompida. Esse pH epidérmico mais alto ativa as proteases, que ativam a descamação do extrato córneo. Então, aí eu tenho um outro ponto. Então, quanto maior o pH, maior a atividade das enzimas proteolíticas, as proteases. E daí, como a gente tem esse aumento das proteases, eu tenho mais dano do extrato córneo, lembrando que o queratinócito, que o corneócito é formado de queratina, então ele é degradado, ele é
degradado por essas enzimas proteolíticas, as proteases, aí ocorre o quê? Um maior aumento do dano dessa barreira cutânea, e isso vai me gerar o quê? Um ciclo vicioso de pele seca, com coceira, processo inflamatório. Então, pessoal, é muito importante a gente manter a integridade da barreira, que é um dos pontos principais que a gente trabalha dentro da corneoterapia. Continuando no artigo, então ele mostra que quando eu tenho essa coceira, uma outra coisa que acontece muito importante, além do aumento da inflamação, é o aumento das infecções. Por que aumenta as infecções? Aumentam as infecções porque quando a pessoa faz o ato de coçar, quando ela tem o ato de coçar, ela arranha essa pele e ela pode contaminar esse tecido com micro-organismos que deveriam estar na flora residente superficial, ou às vezes por causa de sujidades nas unhas. Então, conforme ela coça, ela pode estar contaminando esse tecido, causando daí uma infecção. Por exemplo, muitos casos de psoríase têm associados agentes infecciosos, ou mesmo nas dermatites, ou na rosácea, onde eu tenho estafilococcus, onde a gente tem um aumento da infecção bacteriana ou fúngica, levada justamente pelo processo de coçar, onde eu arranho e contamino essa região. Uma coisa que a gente observa muito relacionado a isso são as dermatites seborreicas no couro cabeludo, né? A pessoa coça e aí ela acaba tendo um aumento da malacésia e ela acaba tendo uma infecção maior desse tecido, tá certo? Então, isso é muito importante que a gente entenda, tá? E nesse aspecto, quando a gente fala desse ciclo, a gente tem a liberação da interleucina 31, A4 e A13, que estão intimamente ligadas a esse estímulo da coceira e dos receptores pruriginosos. Então, é muito importante a gente pensar em um dos tratamentos do futuro, é a inibição da interleucina 31. Então, quando a gente pensa em alguns medicamentos, a gente pensa também nessa inibição da interleucina 1, que está atuando como agonista do receptor. Então, a gente tem que trabalhar inibindo a liberação da interleucina 1, que vocês podem observar nesse diagrama. Então, se eu tenho um dano da barreira, você tem um aumento de interleucina 33, 25, aí elas vão estimular a célula que vai estar liberando interleucina 31, que vai estar liberando interleucina 4, fazendo todo um ciclo vicioso em cima desse ciclo de pele seca, coceira, processo inflamatório. Tá? Bom, o que nós já vimos até agora desse artigo? Então, nós vimos que a mudança no ecossistema cutâneo, a mudança da barreira física, química, biológica e imunológica do nosso tecido, vai levar ao quê? Uma barreira danificada. Então, eu tenho uma mudança nessa barreira, né? Por causa da mudança da barreira física, que são os corneócitos, e a camada lamelar. Eu tenho uma mudança na barreira química, dada pelo pH, pelos oligoelementos, nutrientes dessa barreira. Eu tenho uma mudança biológica com a mudança do microbioma cutâneo, e eu tenho uma mudança imunológica com o aumento do processo inflamatório. Todas essas mudanças da barreira, elas vão ocasionar o quê? Um dano na barreira. Esse dano na barreira, que é ocasionado por esses agentes externos, aumenta o ressecamento da pele, aumenta a coceira, eritema, desidratação, inflamação e infecções, que podem desencadear ou aumentar as disfunções crônicas, como a dermatite, a psoríase, a acne, hiperpigmentações e a rosácea. Então, o que nós vimos até agora desse artigo foi isso, que é importantíssimo a gente manter a barreira, e aí ele fala, como a gente já viu anteriormente, do uso dos emolientes, para a gente restaurar a barreira, para que a gente evite o desencadear de todas essas reações e todo esse estímulo desses receptores
pruriginosos, de todo esse estímulo da cascata inflamatória com a liberação da interleucina 31, o aumento dos canais do TRPV1, que vão desencadear um ciclo vicioso de coceira, ressecamento de pele, né, que é a xerose, e maior mudança ainda da barreira cutânea, e que pode gerar, como a gente já viu, um aumento das infecções cutâneas. Bom, como que a gente faz o tratamento de tudo isso, né? Qual é o principal ponto? Então, ele fala aqui que o principal ponto são as terapias tópicas, que incluem os emolientes, que nós podemos utilizar dentro dos dermocosméticos, os corticoides, os imunomoduladores, a capsaicina, os antihistamínicos e os anestésicos, tá certo? Então, são os pontos principais que ele fala, os tipos de ingredientes ativos principais que a gente pode utilizar como terapia tópica. Mas muitos desses agentes são medicamentosos. Então, nós temos que, dentro dos nossos dermocosméticos, elencar alguns princípios ativos que tenham funções similares a esses agentes medicamentosos. Outra coisa importante é a gente diminuir a perda de água transepidérmica, né? Melhorando a barreira, então nós vamos diminuir também a perda de água transepidérmica, que nós vimos anteriormente, que é um problema quando eu tenho a minha barreira danificada. Outra coisa que é importante é a gente, quando fala de medicamentos, principalmente corticoides, que ele fala aqui no artigo, é importante a gente pensar que crianças têm uma área muito extensa de dermatites relacionadas ao ressecamento da pele, a mudança da barreira, a coceira e com a modificação dessa barreira cutânea. E aí a superfície corporal que nós vamos passar esse produto, ela é muito extensa. Então, a gente também tem que levar em consideração isso por causa do uso dos corticoides e dos antihistamínicos, tá? Outra consideração importante que ele coloca aqui, que a gente já viu anteriormente que ele falou, é sobre o pH. Então, muitos dos dermocosméticos, eles não citam os pHs. E quando eu tenho um pH maior, eu posso também estar alterando mais ainda essa barreira. E ele mostra também que a superfície da pele está 0,1 a 0,9 unidades maior de pH em pacientes com disfunções, por exemplo, como a dermatite atópica. Então, pacientes com dermatite atópica têm um pH de 0,1 a 0,9 mais elevado que os pacientes que têm a pele com a barreira intacta. Então, é importante também a gente verificar qual é o pH dos produtos que a gente utiliza. E uma das coisas que eles falam aqui é sobre o uso de emolientes em veículos levemente ácidos, para que a gente possa, então, diminuir o pH, restaurando a barreira química do nosso tecido, tá? Não utilização de ácidos diários, porque os ácidos, como eu já falei anteriormente, eles podem abrir os canais de TRPV1 e fazer o aumento do gradiente de cálcio para dentro da célula. Mas uma mudança leve de pH em torno de 5, mais ou menos o pH de uma formulação, ajudaria na reconstituição dessa barreira, porque vai diminuir esse pH que está elevado. Principalmente aqui, ele fala da dermatite atópica. Nesse artigo, ele fala da dermatite atópica, que tem esse pH elevado. Então, é importante a gente trabalhar também nesse sentido, tá certo? Além disso, por exemplo, em disfunções como a acne, o fato de eu ter um aumento da lipase, eu posso ter também essa modificação desse pH, tá? Então, por isso que é muito importante esse controle do pH da pele. E se a gente pensar na estética, quanto que se usou o uso dos tônicos como normalizadores de pH? Então, o uso dos tônicos, das águas termais, eles vão ajudar a normalizar o pH cutâneo, trazendo esse pH para o pH da normalidade, que é um pH levemente ácido. Bom, o que mais que ele fala nesse artigo? Ele fala que essa disfunção, né, causada por esse dano da barreira, que está levando a essa xerose, levando a essa coceira, ela é muito ligada
também à idade, como a gente já viu anteriormente, e ao sexo. Então, bebês têm mais tendência a ter danos da barreira, porque a pele ela é uma pele mais fina, pessoas de idade porque tem maior sensibilização, então a gente já viu isso, e também alterações hormonais. Então, quando a mulher entrou na menopausa, está na pós-menopausa, por causa de toda essa mudança dos níveis de estrógeno e progesterona, ela tem uma diminuição, um afinamento desse tecido. Com isso, ela tem um aumento da perda de água transepidérmica, ela acaba tendo um dano na barreira por causa desse aumento da perda de água transepidérmica, ela tem a pele passa a ficar mais seca, ressecada, com isso ela tem mais prurido, então ela tem mais coceira. E isso é observado bem no início da menopausa, onde a mulher tem um ressecamento muito grande na área genital, tendo coceiras. Isso leva também a um aumento das infecções, né, causadas por cândida, porque você tem uma mudança do ecossistema desse ambiente, dessa região do nosso tecido. Então, é importante também a gente caracterizar, no caso, a mulher tem maior tendência a isso, e a gente caracterizar em qual etapa da vida essa mulher está, para entender se ela está na menopausa, se ela já passou da menopausa, como está o nível de hidratação cutânea. Outro fator muito importante que ele coloca aqui é sobre a época do ano e a localização das regiões, tá? Então, de acordo com o autor, quando a gente está em regiões muito frias, né, a gente tem o quê? Um aumento dessa coceira. Por quê? Porque a gente dorme com cobertor, então tem o atrito que pode ter, a gente tem aumento da perda de água transepidérmica. Outra coisa que ele coloca aqui nesse artigo, por exemplo, é que a pessoa está num ambiente frio, ela entra num ambiente quente, toda agasalhada, há um aumento do fluxo sanguíneo, daí há um aumento da sensação de coceira, então essa coceira fica exacerbada. No calor, a gente tem também o quê? Um aumento dessa coceira e desse ressecamento ocasionado pela sudorese excessiva, que modifica a nossa barreira química. Então, há um aumento dessa mudança da barreira química causada por essa sudorese excessiva, além disso, modificando o pH do tecido. Então, a gente tem em temperaturas extremas, muito frio ou muito calor, o aumento dessas coceiras, desse prurido gerado pelo dano da barreira, pelo aumento do fluxo sanguíneo, pelo aumento do processo inflamatório, que vai ocasionar com todas essas mudanças da temperatura. Então, outro ponto importante, além da gente verificar a idade, além de verificar qual a época da vida da nossa paciente, a gente tem que verificar a época do ano também para a gente entender se esse prurido está relacionado com a temperatura. Por isso que a avaliação cutânea ela é tão importante, tá? Então, esse é um outro ponto. Outro ponto que ele coloca é a localização das lesões. Então, de acordo com a localização das lesões, a gente tem que se preocupar com o tipo de formulação que a gente está utilizando. Então, se eu tenho regiões de extensão, braços, pernas, eu vou dar preferência aos cremes. Se eu tenho regiões onde eu tenho essa xerose, eu tenho essa coceira, regiões como a face, a área dos olhos, a gente tem que utilizar produtos que sejam menos oleosos, porque se a gente utilizar produtos muito oleosos, a gente pode ter uma acne cosmética, tá? E aí o cliente também pode se sentir desconfortável utilizando esse produto. Outra coisa, se a nossa coceira, nosso prurido, ele tá sendo no couro cabeludo, então eu dou preferência a utilizar shampoos que vão diminuir esse prurido, utilizar loções capilares que também vão diminuir esse prurido. Então, a gente também tem que observar qual a região do corpo. Então, qual a idade do nosso cliente, qual a época da vida dela, se ela é mulher, qual a época da vida dela, se ela está na menopausa, pós-menopausa, qual a estação do ano onde a gente está tendo essa reação do prurido gerado pelo dano da barreira, qual a localização desta lesão para a gente fazer a escolha do melhor produto para diminuir a lesão, para diminuir a coceira e restaurar a barreira cutânea, tá? As 4 barreiras cutâneas, barreira física, química, biológica e imunológica. Outra coisa importante, né, que ele fala aqui desse gerenciamento desses produtos
uma outra ótica para a gente olhar isso, é que muitos dos clientes, eles relatam que quando há um resfriamento dessa pele, há uma diminuição dessa coceira, e aí há uma sensação de alívio imediato. Então, ele demonstra aqui nesse artigo, ele mostra, né, que os canais de TRPM8, eles são canais de íons fechados e vão inibir as vias sensoriais estaminonérgicas, né, as vias sensoriais que são relacionadas com os antihistamínicos, os histamínicos, na verdade, né? E se a gente trabalhar inibindo essa via, a gente consegue diminuir essa sensação da coceira. Essa via tem a ver com receptores sensoriais de frio e calor. Então, se a gente diminuir a temperatura local, a gente diminui, então, essa via, e com isso a gente consegue diminuir essa sensação de coceira e aí diminuir o dano maior da barreira e também diminuir a possibilidade de infecções. Então, uma das coisas que a gente pode usar na nossa prática é utilizar produtos resfriados. Então, uma água termal resfriada, uma loção tônica que está resfriada, colocada na geladeira para diminuir a temperatura. Com isso, diminui o processo inflamatório, diminui, então, a resposta da reação de coceira originária pelo estímulo desses receptores pruriginosos. Outro ponto importante que ele fala aqui é sobre esse uso desse medicamento, né, que a gente tem, que vai estar trabalhando também sobre esses receptores, inibindo esses receptores, no caso aqui, outro tipo de receptor, que é a tropomiosina quinase A, tá? O que é importante para nós entendermos aqui na nossa prática? Que a gente tem vários ativos dermocosméticos que podem estar trabalhando também essas vias do processo inflamatório. Podem estar trabalhando sobre a diminuição do TRPV1, sobre a diminuição da interleucina 31. Então, a gente tem todos esses ativos, como New Apple, a Portulaca, Neurofence, Neuroguard, Camomila, Raminosoft, que também trabalham nessa cascata inflamatória. No artigo, ele fala de um medicamento, mas nós temos que trazer para a nossa prática, né? Nós não podemos utilizar o medicamento. Então, o que a gente pode estar utilizando? Esses ativos que vão também trabalhar em toda essa cascata do processo inflamatório em cima desses receptores, né? Bloqueando os canais de cálcio, de sódio, e que vão causar toda essa reatividade no nosso tecido. Bom, o que a gente tem aqui agora, né? O que ele está falando aqui agora nessa parte do artigo? Ele está falando que a fisiologia da coceira é bem complexa, como a gente viu, né? A gente tem vários receptores, a gente tem várias, são desencadeadas inúmeras reações a nível bioquímico que vão gerar esse estímulo neural que vai trazer como resposta a coceira. Com isso me gera mais dano da barreira e me gera mais processo inflamatório infeccioso, onde eu tenho então um ciclo vicioso, né, de dano da barreira, processo inflamatório infeccioso, que não para por causa de toda essa cascata que eu tenho da liberação desses receptores e desses mediadores inflamatórios, tá? Bom, outra coisa que ele coloca aqui é que ele fez uma averiguação que é sobre o pH e a função desse pH. Então, foi feito um trabalho onde indivíduos saudáveis e portadores de dermatite atópica foram expostos a agentes como lauril sulfato de sódio 0,5 e hidróxido de sódio a 0,15. E os níveis de fator de hidratação natural foram significativamente reduzidos em 2 grupos. Isso mostra que o uso do lauril sulfato de sódio e do hidróxido de sódio, mesmo em pacientes que não têm dermatite atópica, causa um aumento da perda de água transepidérmica por causa da mudança do fator natural de hidratação. Então, isso é muito importante, pessoal. Por quê? Uma coisa que eu venho falando há muito tempo. O lauril sulfato de sódio, ele está na maioria dos nossos higienizadores. Um higienizador, por exemplo, como vem sendo falado, que é ideal para dermatite atópica, pele sensível, que são os higienizadores Syndetis. Syndetis significa que ele tem um surfactante sintético.
Significa que o surfactante que vai fazer a remoção das sujidades é sintético. Não é um surfactante produzido pelo processo de saponificação do óleo com um álcali, como o hidróxido de sódio, que faz com que haja, através desse processo de saponificação, a formação de um surfactante que não seja sintético. Então, SINDET, esse termo SINDET, significa surfactante sintético. Porém, o lauril sulfato de sódio é um surfactante sintético. Então, se eu tenho um higienizador com lauril sulfato de sódio, eu também tenho um SINDET. Então, quando a gente pensa em prescrever um higienizador, a gente tem que observar não só o pH desse higienizador, porque o hidróxido de sódio, né, que faz esse processo de saponificação, ele modifica o pH do produto, para o produto, esse sabonete se torna um sabonete mais alcalino, modificando o pH. Mas se a gente utilizar um sabonete SINDET, a gente vai ter um pH mais próximo da nossa pele. Ok, porém, se esse sabonete SINDET tiver como esse surfactante sintético, o lauril, a gente tem o quê? Um aumento da remoção da camada lamelar, gerando uma mudança no fator natural, além de gerar uma mudança no fator natural de hidratação, que é o que ele mostra aqui. Então, a nossa preocupação base com os higienizadores não são só com o fato de ele ter um pH próximo da nossa pele, mas qual o tipo de surfactante sintético que está sendo utilizado nesse higienizador, tá? Então, isso é importante para nós. Os pacientes também devem ser instruídos quanto à aplicação correta dessa terapia tópica, né, para que a gente tenha um aumento da adesão aos tratamentos. Se o paciente usar muito produto, então como está coçando, como está com a pele com uma sensação de ressecamento, ele pode usar muito produto. Se ele usar muito produto, ele vai ter desconforto, vai sujar a roupa, os móveis, e ele não vai querer aderir ao tratamento. Então, é muito importante que ele entenda o quanto ele deve passar, né, de quanto em quanto tempo ele deve passar. E outra coisa importante que ele ressalta no artigo, que é muito importante as terapias comportamentais cognitivas, né, associadas aos tratamentos tópicos, né? E aí a gente pensa, então, dentro da estética, nos nossos tratamentos que geram bem-estar através do toque, né, que vão gerar bem-estar a esse cliente. Se eu gero bem-estar ao cliente, eu vou estar melhorando, né, a parte sensorial e a parte psicossomática dele. Então, o uso de meditações durante mindfulness, durante as nossas terapias, podem ajudar muito no que diz respeito à melhora do bem-estar e da qualidade de vida deste cliente. Então, a parte educacional, ela é muito importante, tá? Então, educar e orientar o cliente também é um ponto muito importante nosso para que a gente trabalhe com esse cliente dentro da estética. Então, vocês observam, pessoal, que pegando esse artigo científico, ele colocou vários pontos importantes nele, né? Ele colocou um ponto que o dano da barreira causa um aumento da permeação, da penetração dos agentes intoxicantes, que podem desencadear uma resposta dos receptores pruriginosos, levando a um estímulo do sistema nervoso, com a sensação de coceira. Além disso, eu tenho aumento da perda de água transepidérmica, eu tenho um aumento da inflamação cutânea, isso me gera um aumento dessa desidratação e desse ressecamento, me levando a uma pele com cheirose. Depois, a gente tem também, que ele relaciona nesse artigo, que a gente tem que observar. E aí tem toda essa cascata inflamatória, né, que acontece, liberação de interleucina 31, a 34, a gente tem também o aumento dos receptores dos canais de TRPV1, então tem toda essa cascata que está acontecendo através desse dano da barreira. Ele coloca aqui que é muito importante que a gente observe a idade do cliente, que a gente observe o sexo, qual a época que essa cliente está, né, se ela está na menopausa ou não. Aqui também ele coloca que é importante a gente observar o ambiente, se ele está muito frio ou se ele está muito quente. A gente tem que observar também a localização para a escolha do agente que a gente vai utilizar, né, do veículo que a gente vai utilizar, se é na face, pálpebra, corpo, couro cabeludo.
Então, são pontos que ele colocou no artigo. E também sobre o resfriamento da pele, que seria uma alternativa importante que a gente pode ter como coadjuvante, e a melhora da qualidade de vida através das terapias psicológicas, né? Psicológicas. Então, que a gente pode estar dentro das nossas clínicas optando por utilizar o toque, o mindful, tudo isso, tá? Para a gente fazer um resumo do que está no artigo até agora. Agora vamos para a nossa prática. Então, a gente decifrou o artigo, tentou simplificar ele, espero que eu tenha conseguido, tentei simplificar ele, e agora vamos trazer essa teoria para a nossa prática. Tá? Então, tudo que a gente falou da parte teórica que ele mostra no artigo, né, para a nossa prática. E, mais uma vez, eu vou falar, pessoal, por que isso é tão importante? Porque, muitas vezes, em muitas das terapias estéticas, nós causamos um dano na barreira cutânea. E quando a gente causa um dano na barreira cutânea, a gente pode estar desencadeando todas essas reações, mostrando o quanto é importante a nossa barreira cutânea. Então, agora vamos trazer da teoria para a prática. Agora, pessoal, aonde vocês vão fazer o print da tela para vocês concorrerem à bolsa, tá? E eu vou explicar para vocês como é que vai funcionar. Vocês vão fazer um print dessa tela, vocês vão postar, eu vou ler aqui para mim não esquecer, tá bom? Vocês vão postar. O sorteio vai ser no dia 16/5, agora de 2020, às 20 horas, tá? Onde vai ser o sorteio, vocês vão printar essa tela. O sorteio, então, vai ser no dia 16/5 de 2020, para que vocês possam concorrer a essa bolsa integral do curso de corneoterapia. Além de vocês colocarem esse print, postarem, né, esse print, vocês vão entrar lá na página do Instagram da Demihaut Cursos. Lá vocês vão ter um post, vocês vão fazer um comentário, marcar a Demihaut Cursos, marcar a doutora Fernanda e mais 3 amigas, tá certo? Então, vocês têm 2 tarefas agora. Vocês têm a tarefa de printar essa tela, postar, marcar a Demihaut Cursos, marcar a doutora Fernanda e 3 amigas. Vocês têm a tarefa também de entrar lá na Demihaut Cursos, no Instagram, e vai ter um post, fazerem um comentário e marcarem as 3 amigas, tá certo, pessoal? Essas são as tarefas para que vocês concorram no dia 16/5 à bolsa integral do curso de corneoterapia. Bom, então vamos agora para a nossa prática. Como que eu vou fortalecer a barreira? Porque o ponto principal, né, nós não vamos poder utilizar medicamentos, como diz no artigo, né? Antihistamínicos, corticoides, analgésicos, mas a gente vai restaurar a barreira. Como que a gente vai restaurar a barreira? A gente vai restaurar a barreira através da melhora da barreira física. E a barreira física nós vamos restaurar de que forma? Melhorando o turnover, normalizando esses corneócitos, normalizando a produção da camada lamelar. Através de alguns ativos que a gente tem aqui, como o Dulfence, Prolip Skin, o Coesium, ceramidas, ômegas. Então, nós vamos restaurar a barreira física. Nós vamos restaurar a barreira biológica, através dos ativos pré-bióticos e pós-bióticos, né? Alguns também podem utilizar, dependendo de como está essa microbiota cutânea, os probióticos. Então, como pré-bióticos, a gente tem a bioecólia, o Actibiome. Como pós-bióticos, a gente tem o lactobiotil, EPS Ciapur, Ecobiotis, entendendo que os pré-bióticos, eles são o alimento dos micro-organismos. Os probióticos são os próprios micro-organismos. E os pós-bióticos são as secreções desses micro-organismos que fazem com que a gente tenha um ambiente adequado para que esses micro-organismos sobrevivam. Por exemplo, um pós-biótico bem conhecido é o ácido lático. Ele é um pós-biótico quando ele normaliza o pH. Lembra que eu falei que ele fala no artigo também de utilizar emolientes em veículos levemente ácidos para melhorar esse pH? Já que esse pH está aumentado de 0,1 a 0,9, como ele mostra no artigo em dermatites atópicas.
Então, aqui a gente pode estar utilizando os pós-bióticos para melhorar esse ambiente. Então, aí melhorando a barreira biológica. Nós podemos melhorar, vamos melhorar a barreira imunológica. De que forma? Diminuindo toda essa cascata inflamatória. Então, a gente vai trabalhar aqui diminuindo interleucina 31, diminuindo os receptores TRPV1, a gente vai diminuir toda essa cascata inflamatória. E aí a gente tem alguns ativos importantes, o Neurofense, Neuroguard, New Apple, Raminosoft, Alfa-bisabolol, Camomila, Portulaca. Então, aí muitos deles são considerados corticoide free ou antistamínicos free, porque tem essa ação sobre esses receptores, né? Então, diminuição do TRPV1, diminuição das interleucinas, diminuição de prostaglandina, diminuindo, então, esse processo inflamatório subdérmico. Outra barreira que nós vamos melhorar é a barreira química. A barreira química, a gente vai melhorar de que forma? Normalizando o pH, utilizando substâncias levemente ácidas. Então, nós vamos utilizar essas substâncias levemente ácidas para melhorar o pH. Através também do quê? Da reposição do manto hídrico lipídico da pele, no caso aqui do manto hídrico da pele. Então, os oligoelementos, PCNA, que fazem parte do fator natural de hidratação. A rodácea, que entra como um hidratante. Se eu trabalhar toda essa melhora da barreira química, física, biológica e imunológica, eu vou fortalecer a barreira cutânea, com isso eu vou diminuir a desidratação, a inflamação, as infecções e a reação de prurido ou coceira que a gente tenha por causa dessa desidratação e dessa xerose que acontece. Então, melhorando essas barreiras, eu vou conseguir melhorar todos esses pontos importantes, onde eu tenho esse aumento da xerose, causando coceira, esse ciclo vicioso que eu tenho da inflamação, coceira, xerose, que pode me levar, por causa da coceira excessiva e dos arranhões, a uma infecção de pele. Então, vejam como é importante a gente melhorar a barreira cutânea. Então, todo tratamento dentro da clínica deveria começar com a melhora da barreira cutânea. Lembrando que pH alterado de produto, então pH alcalino, ou uso excessivo de produtos com pH mais ácidos, então pH é levemente ácido, como o pH da nossa pele, não pHs muito ácidos de uso contínuo. Então, uso de peelings de forma indiscriminada, por isso que a gente tem que pensar em peelings que estejam dentro do conceito da corneoterapia. Então, o uso de produtos agressivos, extremamente cáusticos, o uso de fragrâncias, de corantes, o uso também de equipamentos ou técnicas ablativas, sem a gente pensar na restauração dessa barreira, no preparo e na restauração dessa barreira, pode me gerar todos esses danos e causar, como eu falei anteriormente, como diz no artigo, dermatites atópicas, psoríase, rosácea, acne, hipercromias. Então, qualquer dano na barreira pode me gerar essas disfunções. Por isso que é tão importante a gente manter a integridade da barreira, melhorando a barreira física, biológica, imunológica e química. Aqui, a gente tem alguns ativos que eu estou citando para vocês, que vão trabalhar em todos esses pontos, que foram os ativos que eu já falei anteriormente. Esse glossário desses ativos vai estar também lá no Telegram da Dani Hout Cursos, desses ativos que foram falados neste curso, tá certo? Então, todos eles que eu falei anteriormente, como que eles agem em cada um desses pontos que foi mencionado em relação à barreira, tá? Então, a gente tem todos esses artigos. Eu quero só dar uma ênfase aqui ao Neurofense, que trabalha diminuindo o receptor TRPV1, lembra da entrada de cálcio. Então, esse ativo é um ativo muito importante, porque ele trabalha justamente inibindo o TRPV1 e, com isso, a hiperreatividade e a sensibilidade da pele, né? Porque se eu diminuo o TRPV1, eu diminuo a entrada do cálcio e com isso eu diminuo o dano celular. E também queria falar um pouquinho sobre o New Apple, que é um agente novo, que ele trabalha inibindo a interleucina 31. Então, ele é um ativo muito importante, novo no mercado, que fala justamente de ele estar trabalhando a diminuição da interleucina 31 e 33, e com isso,
ele é um ativo que vem sendo utilizado não só a nível de dermocosméticos, mas medicamentos também para dermatite atópica. No estudo que foi feito, que vocês veem do lado, o teste clínico desse ativo, foi colocado uma solução controle com ácido lático a 10% em pH mais baixo, pH levemente mais pH mais ácido, e foi feita a mesma solução com mais o New Apple a 2%. Então, mostra como a diminuição da reatividade ao ácido lático a 10% com pH baixo quando se usa o New Apple. Então, você tem aí um produto que vai continuar tendo uma ação de renovação celular, porém, não vai gerar processo inflamatório. Então, a gente pode ter um peeling com ácido lático a 10%, por exemplo, num pH 3,5, e se a gente colocar o New Apple, a gente tem o quê? Uma diminuição da liberação da interleucina 31 e da interleucina 33. E com isso, a gente vai ter uma diminuição do processo inflamatório gerado pelo uso do alfa-hidroxiácido. Então, esse é um ponto importante quando a gente pensar, por exemplo, em peelings, que a gente pode estar associando ou imediatamente após ou durante o tratamento o New Apple, para a gente evitar essa cadeia inflamatória que a gente não quer, que causa o estímulo dos receptores pruriginosos e, com isso, a coceira e tudo mais. Muitos peelings causam coceira, né? Muitos peelings causam coceira por causa do processo de descamação. Inclusive, o ácido retinóico, ele causa o que a gente chama de queratite, que é a inflamação do queratinócito, né? Que é uma inflamação grave, gera muita coceira. Lembrando, coceira, resposta inflamatória maior, ressecamento da pele, pode ter uma infecção cutânea. Então, é importante a gente trabalhar com esses ativos em conjunto. Aqui alguns outros ativos que a gente já mencionou anteriormente, que vão trabalhar, inclusive a Portulac, que é um ativo que foi feito um teste comparativo com analgésico, e que ele dá uma analgesia à pele, isso é muito importante. Então, um ativo também utilizado para peles sensibilizadas. Lembrando, gente, que aqui a gente falou nesse artigo, ele fala sobre a pele que está extremamente danificada, né? Que tem uma cheirose e a coceira. Mas uma pele sensibilizada, ela já tem uma reação inflamatória. Então, é importante a gente salientar isso, porque hoje a maioria dos pacientes tem uma pele sensibilizada. Num estudo que foi feito, eles falam que em torno de 80% das pessoas têm como característica a pele sensibilizada, por causa do dano da barreira. E esse dano da barreira, ele acontece justamente pela exposição excessiva que a gente tem a agentes agressores, tá? No nosso dia a dia. Então, importante, usar higienizadores com pH em torno de 5,5, não usar higienizadores que tenham lauryl sulfato de sódio, que é um surfactante sintético, não usar produtos com fragrâncias, conservantes que tenham potencial alergênico, tá? Isso é muito importante. Observar também, que eu não coloquei aqui, observar como que é lavada a roupa, qual o tipo de amaciante, o tipo de sabão que é utilizado, porque fragrâncias podem causar e desencadear reações de estímulo aos receptores pruriginosos. Outra coisa é o uso de fraldas ou absorventes íntimos, também com o uso da fragrância, deve ser descartados, para que não haja o estímulo dos receptores pruriginosos. O uso de produtos com ativos emolientes, por exemplo, como as ceramidas e ômegas. O uso de produtos que vão restaurar o pH e o ecossistema. O uso de produtos que vão restaurar as barreiras, então a barreira física, química, imunológica e biológica. E, quando possível, resfriar esta pele. Não usar nada que gere perda de água transepidêmica ou danifique a barreira cutânea. Tá certo? Pessoal, a gente encerra aqui com esse infomapa geral do que eu falei, que vocês também vão ter disponível lá no Telegram da Deni Haut Cursos, tá certo? Então, lembrando, pessoal, para que vocês participem do sorteio da bolsa 100% gratuita do curso presencial de corneoterapia, vocês têm que printar a tela que eu passei anteriormente, marcar Deni Haut Cursos, doutora Fernanda Chauvin, 3 amigas, e lá no Instagram da Deni Haut Cursos tem um post, vocês fazerem um comentário neste post, tá certo? O sorteio será dia 16/5/2020, após as 20 horas.
Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Lembrando, pessoal, que eu já ia esquecer, que a estética funcional começa aqui e termina aqui. Um beijo!